Bom, pessoal, Rodrigo Maia participou do Roda Viva. Algumas pautas eram óbvias que seriam exploradas pelos jornalistas, como, por exemplo, pandemia, projeto das fake news. Só que uma me surpreendeu muito, pela insistência dos jornalistas, que foi a questão do impeachment do Bolsonaro. Começou com a jornalista da CNN, e ela fez uma pergunta, o Rodrigo Maia respondeu, e aí todos começaram a bombardear o Rodrigo Maia sobre essa questão do impeachment. E os jornalistas ficaram incomodados com a resposta, meio que eles não aceitavam a resposta do Maia, que não vê motivo nenhum para o impeachment do Bolsonaro, nem sobre a questão da pandemia. E os jornalistas não se conformavam e eles insistiam no assunto. Eu recortei aqui todos os trechos sobre a questão do impeachment. E sem exagero, eu acho que no primeiro bloco, pelo menos uns 10 minutos, ou quase metade, se não a metade do bloco, foi só sobre a questão do impeachment e um bombardeio dos jornalistas que queriam tirar uma manchete. Tava nítido que eles estavam querendo uma manchete para os jornais do dia seguinte, mas não conseguiram e se frustraram com as respostas do Maia. De uma maneira geral, eu até achei que o Maia se saiu bem nessa entrevista, foi comedido ao criticar o governo Bolsonaro, também reconheceu alguns avanços do governo, principalmente da equipe econômica. Então, assim, no geral, eu até imaginava que ele fosse ser um pouco mais hostil, mas de uma maneira geral até que me surpreendeu positivamente. A frustração, quer dizer, não dá nem pra dizer frustração, porque eu não esperava nada de diferente dos jornalistas, e principalmente da Vera Magalhães. Eu até acho, né, isso é uma desconfiança minha, não tenho como provar nada disso, mas eu penso que, para quem não sabe, a TV Cultura é uma emissora do estado de São Paulo. Então, é uma empresa estatal do estado de São Paulo. E não sei se é coincidência ou se realmente é uma orientação do João Dória, se é que ele influencia, enfim, não sei, mas pode ser uma coincidência, mas vai saber, né? Depois que a Vera Magalhães assumiu, não me recordo de nenhum entrevistado que tenha sido da direita ou algum entrevistado que fosse simpatizante ao Bolsonaro. Todos os entrevistados, se não me falha a memória, todos eram críticos ferrenhos do Bolsonaro. Por isso que dá a impressão que é uma agenda da TV Cultura. E aí eu não sei se essa agenda é por influência do Dória ou não, dado que é uma empresa do estado de São Paulo, a TV Cultura. É uma pergunta que eu fico fazendo, porque o Roda Viva mudou completamente. Com a entrada da Vera Magalhães, a linha editorial parece que é a seguinte, parece que é uma orientação, atacar o Bolsonaro, custe o que custar. Só chamam convidados, entrevistados que não gostam do Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Reparem isso, pessoal. Bom, então vamos aqui para os vídeos que eu recortei. Então vou pegar aqui o primeiro. Começou com a jornalista da CNN. Jair Bolsonaro, se o senhor vê razões para isso, e voltando um pouco aí alguns passos dessa história. A jornalista Basília, que foi da Globo, da CBN e votou favoravelmente e agora está na ao CNN. impeachment de Dilma Rousseff. Se o senhor se arrependeu ou viu que foi um passo decisivo para o Brasil? Eu, claro que não me arrependi. Acho que a questão do impeachment da presidente Dilma estava dado. Votei a favor com muita convicção e tenho até hoje essa convicção. E no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos, né, para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu acho que impeachment é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para a solução de crises, né? Você tem que ter um embasamento legal para essa decisão. Eu não encontro ainda nenhum embasamento legal para tomar uma decisão sobre essa. E não é essa marca que eu quero deixar na minha carreira política. E essas questões de impeachment, elas marcam muito a relação entre as pessoas, marcam muito a história do Brasil. Então, eu prefiro passar por isso sem uma decisão dessa. Não que em algum momento, se algum crime aparecer, que a gente não tenha que tomar decisão. Mas não é uma coisa que eu faria gosto de fazer. Nessa primeira intervenção, Rodrigo Maia, é claro, ele não vê motivo para impeachment de todos os pedidos que ele tem, ele não vê motivo, sustentação jurídica e política para colocar adiante o processo, ele não gostaria de ter isso na biografia, mas os jornalistas não se conformaram. E agora eu vou pegar o segundo vídeo, onde eles insistem no tema. Boa noite. Queria voltar ao tema dos pedidos. Bernardo Melo Franco, da Globo, um esquerdista, assim, indisfarçável. 50 pedidos de impeachment sobre a sua mesa e não decide nem para arquivá-los, nem para abrir um processo. No passado, o deputado Eduardo Cunha também segurou muitos pedidos de impeachment como uma forma de pressionar o governo, manter a presidente Dilma sob pressão. Muita gente acha que o senhor está fazendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Se o senhor não vê motivo, por que o senhor não engaveta os pedidos de impeachment? Porque nós estamos no meio de um processo de pandemia e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário e nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. É por isso que eu não decido. O presidente Bolsonaro sabe que desses que estão colocados, eu não vejo
nenhum tipo de crime atribuído ao presidente, de forma nenhuma deferiria nenhum desses. Mas acho que qualquer decisão agora seria um recurso, 2 recursos, e nós estaríamos aqui discutindo uma guerra política entre oposição e governo e não estaríamos focando no enfrentamento à pandemia, na agenda de curto, médio e longo prazo. O senhor foi cobrado pelo ministro Agora vai começar o tiroteio. para que respondesse a essa questão. Foi essa a resposta que o senhor encaminhou? Os advogados perguntaram e eu respondi a ele que essa é uma atribuição do presidente da Câmara, não há esse prazo, né? E eu, de forma nenhuma, utilizaria do impeachment para pressionar, para ameaçar, não é do meu feitio. Todos sabem disso, e eu estou dizendo claramente aqui, dos que estão lá, a princípio, não me parece que há nenhum problema. Agora, se eu começar a decidir pelo indeferimento, nós vamos transformar o plenário da Câmara, que ainda tem muitas pautas relevantes para votar, a resposta perfeita, sensata. Entre o presidente e a oposição. Mas o indeferimento só dependeria do E segue o bombardeio. Sim, mas depois cabe o recurso. E o recurso eu preciso colocar em plenário. E aí nós vamos ficar num enfrentamento que não é a prioridade do plenário da Câmara de Deputados. Deputado, boa noite. Desculpa insistir no tema, mas... Vai continuar no tema. Cerca de 50 pedidos... Já é o 4º jornalista, né? Se contar a Basília, que foi a primeira, já é o 5º jornalista, a bancada inteira. Golden Shower e similares. Tem, por exemplo, um caso que é simbólico, que foi a participação do presidente naquele ato na frente do QG do Exército, além de várias outras incitações contrárias às instituições e ao funcionamento das instituições. Não só ele, como o grupo que ele apoia, que ele dá suporte. Isso não é um claro movimento contrário ao funcionamento das instituições? O senhor não enxerga nisso um crime de responsabilidade? Acho que por parte do presidente, não. Acho que por parte do entorno, liquidou muitas agressões. Acho que o Supremo até tomou decisões corretas, mas não vejo motivação para um processo de impeachment. Não que não sejam questões graves, eu já publicamente me manifestei em quase todos esses eventos que o presidente participou, mas eu não acho que a gente deva tratar isso como um processo de... A falta de apoio popular, de ambiente político, influencia nessa decisão do senhor de não abrir esse decisão, não. processo? Eu defendi o presidente Michel Temer com uma grande popularidade nas denúncias, né, e acho que tomamos a decisão correta. Era muito frágil, aquelas denúncias eram frágeis, e para o Brasil seria um caos nós tirarmos o presidente Michel Temer, e ele era muito impopular. Então as minhas decisões não estão baseadas nem em popularidade, nem em popularidade. É a razão, né, e a base daquilo que está escrito na Constituição e nas leis. Mas, presidente, se não tem motivo, por que então no arquivado não para tirar esse assunto de si? O arquivo vira um recurso ao plenário, e o recurso tem que ser votado. Ele já explicou isso aí, está reexplicando de novo. Eles não entendem. Nós estaríamos discutindo no plenário da Câmara o recurso... Porque o que ele está falando é o seguinte, os jornalistas falam, então por que você não arquiva? É o que ele está explicando pela 2ª ou 3ª vez. Se ele arquiva, ele não pode arquivar diretamente, isso aí tem que ir para o plenário da Câmara. E em tempos de pandemia, a prioridade não pode ser discussão de impeachment de presidente, de arquivamento de impeachment, mas sim as tratativas e os endereçamentos aos problemas da pandemia. Então, esse é o ponto. Então, o que ele sinaliza é que após essa fase complicada que o mundo está passando, quando a pandemia for um assunto superado, ao que tudo indica, ele vai engavetar esses pedidos de impeachment. Só que, de qualquer forma, eles têm que passar pelo plenário da Câmara. Então, esse é o procedimento. Só que ele não acha correto fazer isso agora, dado que tem outras pautas urgentes. Então, assim, tem que quase desenhar para os jornalistas entenderem isso. Está discutindo como é que nós vamos continuar enfrentando a crise do coronavírus. Presidente, então, deliberadamente, o senhor está deixando para o seu sucessor decidir a abertura do processo de impeachment? Não estou deixando para ninguém. Meu mandato acaba dia 1º de fevereiro. Então, essa coisa vai acontecer. Deixa eu só insistir num aspecto que o Ranier abordou. A participação do presidente nesses atos antidemocráticos e outras conflagrações que ele promoveu em relação às instituições, notadamente nos primeiros meses do ano, até a prisão do Fabrício. Se for a ordem do Dória, ela está cumprindo bem, ela é uma boa funcionária, se for a ordem do Dória, né? Atacar o Bolsonaro em todos os programas. Incisivo em reprimir, em tentar conter o presidente nessa fase de maiores arroubos do que o Congresso, que no entender de muito se conteve ali com se ateve a notas de repúdio e não deu o devido, a devida atenção a isso. O Congresso se acovardou nesse momento? De jeito nenhum. A Câmara tomou todas as atitudes, tomou todas as decisões corretas, né? Não é possível que qualquer
problema tem que ter uma pena capital, que é um processo de impeachment. Não, mas quais decisões a Câmara tomou nesse momento? A Câmara reafirmou a sua independência, o Senado, o Congresso devolveu medidas provisórias, nós derrotamos matérias do governo. Você quase, no total, vão dar quase uns 10 minutos que a Câmara de um bloco que deve ser 20. Só tratando do impeachment do Bolsonaro. É incrível, né? Nós aceitamos que os ataques do entorno do presidente, que não são pequenos, a minha pessoa, a Câmara de Deputados, comandassem, né, nos silenciassem e comandassem a pauta da Câmara de Deputados. Você sabe muito bem que a Câmara de Deputados... Aliás, uma coisa aqui, ele está explicando a independência que a Câmara está tendo em relação ao Executivo. E uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, essa independência ficou facilitada por quê? Porque o Executivo não está comprando a consciência de deputados e senadores. Então agora o presidente da Câmara tem uma ascendência maior sobre os deputados, bem como o do Senado tem sobre os senadores. Por quê? Porque agora não está tendo as safadezas de votos serem comprados pelo Executivo. Porque agora não tem mensalão, não tem petrolão. Então é óbvio que nesse sentido o Maia, nessa legislatura, ele está sendo um presidente muito mais poderoso do que foi na época do Temer. Por quê? Na época do Temer, ninguém garante que ainda não tinham tomado da cá. Ninguém garante que alguns deputados ou senadores não pudessem estar sendo comprados. Então é óbvio que agora, depois que o Bolsonaro entrou, o Rodrigo Maia passou a ganhar um protagonismo maior no Congresso. Por quê? Porque agora os deputados votam de acordo com a consciência, não de acordo com o bolso que foi comprado com dinheiro público dos nossos impostos que foram roubados e desviados para esse fim. Né? Então, agora que a harmonia e a independência entre os poderes existem, porque quem atacou a democracia alguns anos atrás e não respeitando a independência dos poderes foi o PT, com o mensalão e petrolão. Então isso acabou. O Maia, ele pode até ter os méritos dele sobre essa questão da independência da Câmara, mas não fosse um executivo honesto que não compra o Congresso, ele não conseguiria ter essa presidência tão diferenciada que está sendo possível a partir de agora com o governo Bolsonaro. Congressistas não ficam mais indicando cargos para estatais. Então, assim, não foi só questão de mensalão e petrolão que acabou. Foram também as questões de indicações de cargos de direção em estatais, que eram utilizadas, como a Lava Jato nos mostrou, para roubar ainda mais dinheiro público. Então, só abrindo esse parênteses. A vontade do governo até as 2 da tarde. Foi a semana passada, né? Eu tô falando. Mas eu posso te dar várias votações. O governo queria dar R$180 do auxílio emergencial, a Câmara aprovou 500, depois o presidente entrou com 600, ótimo, e várias outras matérias, várias pautas que o presidente quer colocar na pauta e nós não pautamos, que entendemos que não é prioridade para a sociedade brasileira. Questão de mineração em terra indígena, outros temas de valores que a Câmara não entende que é tema prioritário para o Brasil nesse momento. Então a Câmara limitou o poder do presidente àquilo que cabe ao presidente e que cabe ao parlamento naquilo que nós entendemos que o presidente se excedeu. Nós não para. De forma clara, eles não param. De forma muito contundente. O senhor falou do auxílio. Foi uma pauta unânime essa aí. Agora está falando em prorrogar até dezembro, mas... Bom, agora eles vão começar a mudar o foco agora estão saindo do assunto impeachment. Mas vocês viram que impressionante? A pauta predominante foi o impeachment do Bolsonaro. Não foi a pandemia, não foi a fake news, não foi o jeito do presidente. Ainda bem, aliás, né? Ainda bem. Agora foi a questão do impeachment. Não adianta. A imprensa, os jornalistas, eles não engoliram a derrota para um político de direita. Porque, aliás, eu até compreendo a raiva deles, porque a partir do momento quando eu digo eles, é desde a extrema esquerda até a esquerda. Como eles já de anos dominam universidade, meios de comunicação, cultura, artes, como eles tiveram esse mérito de dominar todas essas áreas que, quer queira, quer não, formam ou ajudam ou influenciam na formação intelectual e até de uma certa forma ideológica das pessoas, é claro que para eles é difícil engolir que mesmo com todo esse poder na mão, com todas essas máquinas que manipulam pessoas, mesmo assim eles terem perdido, é claro que eles não se conformam. E assim, o que agrava ainda mais, a despeito de toda essa influência que eles têm na sociedade, através de universidades e meios de comunicação, eles perderam para um candidato que tinha 18 segundos de tempo de TV no primeiro turno. Um candidato que gastou menos de 2 milhões de reais ou menos de $1 milhão nas eleições. Enquanto a Dilma, os dados oficiais e não oficiais, mais de R$1 bilhão. Dá para entender o porquê que eles não engolem essa vitória do Bolsonaro. E querem tirar no tapetão, isso é óbvio.
Isso não tenho a menor dúvida. Bom, pessoal, é isso. Eu quis focar essa questão do impeachment porque me chamou a atenção. Deixe seus comentários, compartilhem o vídeo, se inscrevam nas minhas redes sociais e até a próxima, pessoal.